A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um Deus organizado. Deus, ele organiza tudo. Ele não deixa nada desorganizado. E ele vai organizar tudo na sua vida. Creia na palavra de Deus. Nós vamos falar hoje de organização. A palavra organizar vem de órgão mesmo, né? Os nossos órgãos, o fígado, os rins, o coração, né? O pulmão, todos trabalham nos seus devidos lugares, mas para o mesmo fim, né? Para nos manter vivo. E a palavra organização vem de órgãos, né? Daquilo que é organizado. Deus, quando ele... No meu primeiro vídeo eu falei que quando Deus dá uma palavra, ele cumpre. Então, no livro de Levíticos, no Pentateuco, você vai ver que Deus ele separa uma tribo das 12 tribos de Israel e dá uma ordem para aquela tribo. É a tribo de Levi. E Deus disse que eles não iriam trabalhar para ninguém. Deus santificou aquela tribo e falou que aquela tribo só iria trabalhar para ele, né? Aquela tribo era exclusiva para o trabalho do Senhor, o trabalho no templo, né? Na organização dos sacrifícios que eram feitos no templo de Jerusalém. E eles tinham que se separar, porque o trabalho deles, a herança deles, a posse deles era o Senhor, né? E eles iriam viver com aquilo que Deus iria produzir na vida deles. Conforme eles obedecessem à palavra de Deus, Deus iria abençoar aquele povo. Ao longo do tempo, muitos das tribos foram, de todas as tribos, foram se espalhando, né? Foram perdendo a sua essência. Eles já não lembravam mais das promessas de Deus. E muitas pessoas que estão me vendo agora, você que está me vendo agora, também está assim. Já esqueceu da promessa que Deus te fez, já esqueceu que Deus é Deus na tua vida, mas o Senhor ainda conta com você na batalha. Vitória não vem fácil, né? A vitória, quando ela realmente é uma vitória grande, especial, a luta também é muito grande, mas a vitória é maior. Então, Deus ele foi resgatar alguém que estava num caminho errado. Ele era um cobrador de impostos e não era aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Muitas pessoas estão fazendo algo que não é o propósito de Deus. Às vezes, a vida espiritual, a vida financeira, a vida sentimental, a vida acadêmica, a vida profissional, a vida familiar não anda bem, porque de repente o trem está andando fora dos trilhos. Porque de repente você está fazendo algo que não foi aquilo que Deus mandou você fazer, não é o propósito de Deus na tua vida, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Então eu quero ler um texto aqui, que fica no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, ou na coletoria, dependendo da tradução da sua Bíblia. E disse-lhe, Jesus falou, segue-me. Então, ele se levantou e o seguiu. Preste bem atenção. Esse Levi é Mateus, né? É o que escreveu. Muitos afirmam que ele escreveu
né? O livro que tem o nome Mateus, porque Levi e Mateus era a mesma pessoa. O que acontece? Ele estava cobrando impostos, mas não era o lugar dele. O lugar dele era servindo o Senhor e não se servindo. Irmão, quando você se preocupa primeiro com a obra de Deus, Deus ele se preocupa com você, né? Jesus falou que aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por amor do Evangelho, né, por amor a Deus, esse vai achar a vida. O homem, o ser humano, ele tem que aprender a ser dependente de Deus. Seja dependente de Deus. É Deus que faz todas as coisas. Nós dependemos de Deus. Nós não dependemos de dinheiro. Nós não dependemos de riqueza material. Nós não dependemos de roupa boa, morar em frente à praia. Não, nós dependemos é de Cristo. É Ele que faz tudo isso na nossa vida. Aquele homem, Levi, ele tinha esse nome por quê? Porque ele era da tribo de Levi. Quando a pessoa pertencia a uma tribo, eles costumavam ter o mesmo nome do patriarca da tribo, né? Saul, né, que é o apóstolo Paulo, ele era da tribo de Benjamim. E Saul, o rei, o primeiro rei, né, de Israel, era da tribo de Benjamim. Então eles costumavam fazer essas homenagens. Saulo é o mesmo nome Saul, né? O nome do apóstolo Paulo, Saulo, era o mesmo nome do primeiro rei de Israel, Saul. Então, eles lá em Israel, eles tinham essa tradição, né, de anos depois colocar o mesmo nome do patriarca, para lembrar que ele pertencia àquela tribo. Levi, ele pertencia à tribo dos levitas. Só que ele não estava servindo o Senhor. A ordem de Deus foi que os levitas trabalhassem no templo, trabalhassem na santificação do povo. E o que ele estava fazendo? Cobrando impostos. E você sabe que naquela época, os cobradores de impostos eram odiados, porque eles cobravam impostos, eles eram judeus, cobravam impostos e entregavam para Roma. Entregava o dinheiro do povo para o Império Romano. Só que aquilo ali tinha uma fraude. Se você devesse R$100 de imposto, eles te cobravam 200. Por quê? Era 100 para Roma e 100 para o cobrador. Eles faziam isso. Eles cobravam a mais. Então eles eram odiados. E Deus olhou para aquilo. Jesus, quando começou a escolher os seus discípulos, passou lá na alfândega e falou: você está no lugar errado. Não foi para isso aí que Deus te escolheu. Larga isso aí e me segue, porque o teu trabalho é me seguir. Deus não te escolheu para estar na alfândega, cobrando dinheiro para o povo. Lá no Pentateuco está escrito que o Senhor te escolheu para ser um levita, para ser santificador do povo. E Jesus tira Levi, né, daquele trabalho, e Levi passa a ser um apóstolo. Para resumir, às vezes você está no lugar errado. Às vezes você está numa situação errada. Mas o Espírito Santo de Deus fala hoje com você: sai daí e vai servir o Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele quer te resgatar de onde você está e nada está dando certo, para te levar para um lugar aonde realmente Deus projetou para a tua vida. Larga tudo e vai servir Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos. Não, o único caminho é Cristo. Sirva a Jesus. É o que nós estamos precisando nesses últimos dias. As pessoas estão se afastando de Cristo. As pessoas estão buscando dinheiro, mas não a salvação. Em primeiro lugar, na nossa vida, nós temos que buscar a salvação.
Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiramente o Deus que organiza tudo. Deus é organizado. Ele quer organizar tudo na tua vida. Tudo que está bagunçado, o Espírito Santo de Deus, ele quer organizar. Ele é um Deus que coloca tudo nos seus devidos lugares. Ele é o Deus que quer fazer uma grande virada na sua vida. Amém? Levi estava no lugar errado, mas Jesus foi lá, tirou ele daquele lugar errado e ele foi para o lugar certo. Ele foi servir a Deus. Ele foi aprender a palavra de Deus, aprendeu com Jesus, viveu com Jesus e depois foi pregar o Evangelho. Que Deus possa fazer isso na sua vida também. Amém? A paz do Senhor e que Deus te abençoe.